conhece comumente como ombro, né? E duas articulações funcionais, subacromial e escapulotorácica. Só para informar que, assim, a articulação acromioclavicular exerce papel importante porque ele é o pivô da cadeia cinética externo-clavicular e articulação glenomeral, pois é ela que conduz a rotação da escápula, podendo aumentar a amplitude do movimento. É claro que, além dessas articulações, as estruturas musculares e todo o complexo que promove a estabilidade vão ser discutidos a seguir na aula. Tá? Só para lembrar que a articulação acromioclavicular é importante, por quê? Porque ele exerce o pivô, como pivô da cadeia cinética fechada com a externo-clavicular e a glenomeral, tá? E sem ela não é possível que haja uma maior amplitude de movimento, tá? Só relembrando, o tendão são estruturas formadas por colágeno tipo 1, tá? Num arranjo de tripla hélice, né? E são importantes porque servem para transmitir a força exercida do músculo para o osso, tá? E a êntese são estruturas altamente especializadas, que podem ser fibrosas ou fibrocartilaginosas, e que servem para a inserção com o osso, né? E para que serve a êntese? Serve para redistribuir a carga de pressão, tá? E sempre lembrar que nas patologias reumatológicas, inflamatórias, um dos primeiros locais que é afetado é a êntese, tá? Todo ultrassonografista deve conhecer este artefato, que é o artefato da anisotropia. De que se trata a anisotropia? Para que tenha uma imagem fidedigna, o feixe sonoro do transdutor tem que ser sempre perpendicular à estrutura a ser estudada. Por quê? Porque se a gente não colocar de tal forma, como aqui, a gente vê que pode ter artefatos. Em vez desse aspecto que é o real, a gente pode ver essas áreas hipoicogênicas, que podem parecer que seja lesão. Como checklist de todo o exame ultrassonográfico do ombro, a gente vê a articulação acromioclavicular, o ligamento coracoacromial, no caso, assim, eu atualmente com 30 anos de exercício, eu não mais vejo, só em casos excepcionais, mas para todo iniciante na área ultrassonográfica, eu recomendo sempre avaliar o ligamento coracoacromial, tá? Porque faz parte do arco coracoacromial importante na síndrome do impacto, tá? O tendão da cabeça longa do bíceps, o mandito rotador, o intervalo rotador, as bolsas, a articulação glenomeral para avaliação de derrame, a fossa espinoglenoide e os planos musculares, tá? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da articulação acromioclavicular. É uma articulação com duas superfícies planas que tem pouca mobilidade, tá? Mas que é super importante para toda a biomecânica do ombro, tá? Ela é estabilizada através dos ligamentos acromioclaviculares, e sendo que a mais importante é o ligamento acromioclavicular superior, que sempre deve ser analisado no estudo ultrassonográfico, tá? E também secundariamente pela fáscia deltoide
deltoide e do trapézio também. É um fator estabilizante, tá? Bom, como falei, o componente superior é o mais resistente do ligamento acromioclavicular, é o superior que é o mais resistente, tá? Uma das questões mais importantes na biomecânica do ombro, na estabilização do ombro, é a polia do bíceps. Imagine só, a articulação acromioclavicular, a articulação glenohumeral tem a cavidade glenoide e a cabeça humeral. A cabeça humeral é muito maior proporcionalmente à cavidade glenoide e precisa de estabilização. E como é que se pode fazer uma estabilização para essa desproporção? Essa desproporção existe para permitir a maior amplitude, mas é necessário também haver uma estabilização. E como é que a gente pode estabilizar o ombro, essa articulação glenohumeral? Um dos fatores é o tendão da cabeça longa do bíceps, que se insere na tubérculo supraglenoide, tá? E que se insere e que onde que também faz parte todo o complexo labral, tá? Tanto que onde que é a inserção no tubérculo supraglenoide, a gente fala na inserção bicipito-labral, tá? E para que serve o labrum, a estrutura labral? Serve para, além de aumentar um pouquinho a área de contato com a cabeça humeral, promovendo maior estabilidade, ele também absorve todo o impacto e distribuindo de uma forma melhor, tá? Além disso, ele permite que haja uma pressão negativa, promovendo uma melhor coaptação com a cabeça humeral, entendeu? Tá? E a função de polia? Qual a importância da função de polia? Só para vocês entenderem que o formato de polia tem em todos os trabalhos mecânicos, ele permite que haja uma melhor transferência da força, entendeu? De tal forma que haja maior eficiência na flexão do cotovelo e na supinação do antebraço, tá? Então, a polia do bíceps é uma estrutura super importante na estabilização dinâmica do ombro, tá? E ela é fixada nessa região pelo ligamento transverso, tá? Nessa região transverso, na porção um pouquinho antes da deflexão, tá? Bom, só para você entender, a gente pode classificar as porções da cabeça longa do bíceps na porção extra-articular, né? Tá? A porção de deflexão, intra-articular e a porção de inserção, tá? E sabendo que nessa porção intra-articular a gente denomina a região como intervalo rotador, tá? Pois fica próximo junto ao tendão subescapular e supraespinhal. Para vocês, como um dado importante anatômico, a região do intervalo rotador, a porção mais superficial que reveste a região do bíceps é o ligamento córaco-humeral, tá? E na porção do assoalho é o ligamento gleno-humeral superior, tá? Isso é super importante, a gente vai ver a seguir, tá? Bom, como falamos, a importância, super importante mesmo, do tendão da cabeça longa do bíceps é na estabilidade dinâmica. Perceba que
aqui onde há a inserção junto à tuberosidade superior da adenoide, aqui está o lábio superior. Tanto que a gente chama de complexo bicipitulabral, essa região, entendeu? Tá? E ele ajuda na restrição do deslocamento superior da cabeça humeral, tá? E bem como anterior e posterior. Então, como fator estabilizador, é super importante para a articulação glenohumeral, tá? E como é que a gente avalia o ombro, tá? Eu peço para o paciente ficar com uma posição com o cotovelo fletido em 90 graus e com leve rotação interna. Por quê? Porque você vai apresentar a região do sulco intertubercular da tuberosidade maior e a tuberosidade menor. E a gente pode ver o tendão da cabeça longa do bíceps de forma ecogênica fibrilar, tá? Aqui é o corte longitudinal, que na verdade não pode ser feito desse jeito, que eu vou te explicar por quê, tá? De novo, eu bato sempre na mesma tecla, evitem o artefato da anisotropia, principalmente na área do ombro. Isso é super comum, tá? Para os iniciantes. Vejam bem aqui, ó. Aqui parece que há uma tendinopatia. Olha a área hipoicogênica nessa região. Você só ajustando o transdutor, olha como fica. Tá? Tá? Então, basicamente, fica de forma ecogênica e perfeita. Normal, tá normal o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, na verdade, o que tem que ajustar é em relação à superfície que você está estudando. Veja aqui o exemplo do tendão de Aquiles. Junto à porção insercional, quando o calcâneo faz aquela curvatura, a gente tem que ajustar o transdutor de tal forma que fique ortogonal, para poder evitar esses artefatos. Tá? Agora, é claro, se tiver de forma ortogonal e permanecer hipoicogênico, é de fato uma tendinopatia, né? Tal. Veja bem, nunca deixe no corte longitudinal desse jeito, assim, ó. Sempre faça uma báscula de tal forma que o eixo longo do cabeça longa do bíceps fique horizontal, tá? De tal forma que no corte axial fique desse jeito e não desse jeito. E de tal forma que no corte longitudinal fique obliquado, tá? Isso é super comum para quem começa a fazer ultrassom, tá? Novamente, olha como tem que ser feito, tá? No corte transversal, corte longitudinal, mas mantendo sempre o corte longitudinal de forma plana, né? Sem inclinação, né? Tá. O tendão do peitoral maior eu sempre analiso. Por quê? Porque fica logo abaixo. Você só desce um pouquinho mais e você vai conseguir ver a inserção do peitoral maior. O peitoral maior é importante adutor, rotador interno, né? Embora não faça parte do mandito rotador, ela é importante para a estabilidade do ombro também, tá? E pode ser dividido em 3 partes, né? A porção clavicular, a externo-costal e a abdominal, tá? E a gente vê que a inserção fica com este aspecto. E por que eu tenho que contar um fato de que marcou a minha vida profissional? Uma vez eu estava atendendo um paciente que tinha dor na região anterior do ombro, tal.
examinei todo o mandíbulo rotador normal. Aí por fim falei assim, não é possível, a dor dela é muito intensa, tal. Aí eu pedi para ela, onde que dói? Ela me apontou com o dedo. Coloquei o transdutor em cima, era logo abaixo do subescapular, na inserção do peitoral maior, tinha uma baita de uma calcificação e era uma tendinite calcárea em fase reabsortiva, ou seja, com todo o processo inflamatório. Então, se a gente não tem essa relação com o paciente, tem que perguntar onde que dói sempre, né? Tem que ter essa assertividade com o paciente, tá? Para poder não perder diagnóstico, tá? Então, eu sempre aproveito e dou uma olhada na inserção do músculo peitoral maior, tá? Então, a gente vê, ó, só você descendo um pouquinho mais com o transdutor, você já vê a inserção do peitoral maior, tá? A gente vê a junção miotendínea, né? E a inserção do peitoral maior, tá? Aqui é a região do intervalo rotador, tá? É o subescapular, supraespinhal e o tendão da cabeça longa do bíceps, que é importante na estabilidade, tá? Bom, o que acontece nas patologias? Geralmente, o tendão da cabeça longa do bíceps pode ser por alterações degenerativas, mecânicas, inflamatórias, tá? Basicamente são essas que podem afetar. E traumáticas, claro, né? Por exemplo, o que a gente pode ver aqui é que está tendo um espessamento da cabeça longa do bíceps, né? Com esse líquido na bainha, esse espessamento com líquido na bainha, inferindo uma tendinopatia, tá? Nessa região. A gente vê que já tem uma certa expulsos osteofetários junto ao sulco intertubercular também, tá? Agora eu pergunto, você pega você examina um tendão da cabeça longa do bíceps, num corte axial, e vê uma lâmina líquida, pode ser normal, tá? Pode ser normal. Mas quando há uma lâmina líquida que seja circunferencial, em toda a circunferência, aí você começa a suspeitar que possa ter algum processo inflamatório. Mas quando não há, quando é bem discreto, não envolve toda a circunferência, eventualmente, geralmente é normal, tá? Pode ser normal. E o que acontece quando há eventos de maior grau de energia, maior impacto ou instabilidade? Eventualmente pode haver uma rotura completa do tendão da cabeça longa do bíceps. Aí o que a gente pode ver no corte axial transverso? A ausência dele, e no corte longitudinal a ausência dele, e o coto tendino aqui. Aí é interessante, obviamente, sempre medir o coto tendino até pelo menos a quantos centímetros da porção de deflexão. Isso é um bom dado para o cirurgião buscar o tendão, né? O coto, né? Tá? Sempre informar quanto de retração tem, tá? Bom, como um resumo, o que a gente pode ver nos casos de alterações do tendão da cabeça longa do bíceps? Tendinopatia, né? Que aí a gente vê o tendão espessado. Fissuras longitudinais também pode haver, tá? Não uma rotura completa, pode haver fissuras longitudinais, tá? Pode haver roturas parciais ou completas e até, mais raramente, casos de bifidez, que na verdade são dois tendões, mas não que seja uma fissura longitudinal, apenas é uma bifidez do tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Outra coisa que a gente sempre tem que avaliar é se há uma subluxação ou uma luxação do tendão da cabeça longa do bíceps. Quando que a gente pesquisa mais frequentemente? Quando há
na avaliação do tendão subescapular, uma lesão do tendão subescapular, tá? Por quê? Porque quando há uma lesão da inserção tendina do subescapular, pode haver as manobras de rotação interna e externa, uma leve subluxação do tendão da cabeça longa do bíceps. E dependendo do grau, pode haver um rompimento das estruturas contensoras do tendão da cabeça longa do bíceps e ele subluxar também, tá? Que é o tipo 2, tá? Então, o tipo 1 é devido a uma leve rotura insercional parcial do subescapular. O tipo 2, uma rotura do mecanismo das estruturas contensoras da cabeça longa do bíceps, a saber, ligamento coracomeral e ligamento glenomeral superior, tá? No caso do tipo 3, haveria, além da rotura das estruturas contensoras, há uma insinuação de fato para a porção medial do subescapular. O tendão da cabeça do bíceps se insinua pelo tendão subescapular, tá? E por último, pode haver também uma luxação extra-articular da cabeça longa do bíceps. Quando isso ocorre? Quando há uma rotura, na verdade, da porção anterior do supraespinhal. E aí o que acontece? O tendão da cabeça longa do bíceps, ele migra para a região anterior do subescapular. Quer dizer, o tendão da cabeça longa do bíceps, se ficar anterior ao tendão subescapular, a gente está diante a uma luxação extra-articular por causa da rotura da porção anterior do supraespinhal. Então, a manobra dinâmica, rotação interna e externa, para avaliação de subluxação ou luxação é super importante, principalmente para quem está começando a carreira ultrassonográfica, tá? Aqui já uma leve subluxação, né, que a gente pode ver da cabeça longa do bíceps, né? Tá. Bom, agora vamos falar a respeito do mandito rotador. O mandito rotador é constituído por 4 tendões que é como se abraçasse a cabeça humeral, a articulação glenohumeral. E também é um estabilizador da cabeça humeral nesta articulação. Quais seriam os tendões, tá? Os tendões supraespinhal, tá? O tendão infraespinhal e o tendão redondo menor, tá? Na região posterior. O infraespinhal e o redondo menor na região posterior, o supraespinhal na região superior. Esses 3 tendões se inserem na tuberosidade ou tubérculo maior da cabeça humeral, enquanto que o tendão subescapular, que é anterior, né, ele se insere na tuberosidade ou tubérculo menor da cabeça humeral. Só para adiantar, nesta região onde que tem o ligamento coraco-acromial, tem aquele ligamento coraco-acromial que falei anteriormente, que para os iniciantes na carreira é sempre avaliar se está espessado ou não. Por quê? Porque o ligamento coraco-acromial
faz parte do teto do arco coracoacromial que a gente vai ver a seguir, importante no impacto subacromial, que é importante a avaliação do arco coracoacromial no impacto subacromial, tá? Como é que avaliamos o tendão subescapular? Pedimos para o paciente ficar em rotação externa, tá, do braço, com o cotovelo fixo na crista ilíaca, tá? Por quê? Nessa posição se expõe o tendão subescapular, de tal forma que você no corte longitudinal, você vê ele no maior eixo, tá? Longitudinal. E no corte transversal, você vê a gente vê de forma em outro plano, tá? Tem que pegar sempre os dois planos, tanto o corte longitudinal como o transversal. Lembre-se, fazer sempre rotação interna e externa do antebraço. Por quê? Além de avaliar o tendão da cabeça longa do bíceps, se há subluxação ou não, eu já vi casos em que apenas na manobra dinâmica a gente percebeu que tinha uma rotura parcial na face articular do subescapular. Só na manobra dinâmica que foi possível ver, tá? Porque na manobra, na posição estática, parecia que estava íntegro, mas só que uma tendinopatia. Mas quando, ao fazer a manobra dinâmica, vimos que o tendão afilava abruptamente, inferindo rotura parcial de alto grau. Então, sempre fazer manobra dinâmica de rotação lateral e medial. Tá? Aqui, de forma ilustrativa, para vocês verem como é o padrão normal, né? Fibrilar ecogênico, tá? Tá? Subescapular também, tá? Aqui, sempre ver se isso não é artefato de anisotropia. O que fazer? Você pode segurar na mão, no antebraço dele, fazer uma báscula, eventualmente, para fazer com que a tuberosidade menor, ou tubérculo menor, fique de forma ortogonal à incidência do feixe sonoro, para você ver se realmente isso é verdadeiro ou artefatual, tá? Aqui da mesma forma, só para relembrar, né? No corte longitudinal, no corte transverso, tá? Esse aspecto, né? Tal. Como eu falei, importância da manobra dinâmica de rotação, né? Tá? Tá? Para avaliar tanto o subescapular como o tendão da cabeça longa do bíceps, se há luxação ou não. Tá? E como já adiantamos, falamos do intervalo rotador, que essa região que fica entre o supraespinhal, subescapular, circundado pelo ligamento coracomeral, tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Na posição de deflexão, e o assoalho, o ligamento glenomeral superior. Tá? O aspecto, você sempre tem que avaliar isso. Por quê? Porque o intervalo rotador também é super importante na estabilização da articulação glenomeral. Tá? Super importante. Tá? E também super importante, depois a gente vai ver na capsulita adesiva. Tá? Como é que avaliamos o tendão supraespinhal? A posição seria de extensão
e rotação interna, tá? Por quê? Porque expõe o supraespinhal, tá? Nessa posição, tá? Da mesma forma, a gente vê o padrão fibrilar, tá? E a gente sempre fazer no maior eixo, tá? E também no eixo transverso, tá? Tá? Só para caracterizar a importância do tendão supraespinhal, a porção posterior da tuberosidade maior é responsável pelo abdutor do ombro, mas é pela abdução inicial de 0 a 30 graus, porque de 30 a 90 graus é feito predominantemente pelo deltoide, e acima de 90 graus, onde entra a rotação da escápula e entra a musculatura da cintura escapular, que vai entre o trapézio, o serrátil, entendeu? Então, na abdução do ombro, o papel do supraespinhal é na abdução inicial, de 0 a 30 graus, tá? E a porção ventral mais anterior tem um papel secundário na rotação interna, tá? Mas se for perguntar na prova do título qual o principal papel do tendão supraespinhal, é a abdução, tá? Rotação interna é mais secundária, tá? Eu não falei muito, esqueci de falar do tendão subescapular, mas a função do tendão subescapular é na rotação, na abdução, desculpa, a adução do ombro, tá? E rotação interna também, tá? Do subescapular, tá? Então, na verdade, a gente pode ver ele na porção transversa, né? Que a gente pode ver o intervalo rotador, né? Como na porção longitudinal, tá? Com esse aspecto fibrilar, tá? Tá vendo? Tá? Transverso e no maior eixo longitudinal, tá? Uma coisa interessante, importante, é que na transição do supraespinhal com o infraespinhal, na verdade, há um entrecruzamento das fibras dos dois tendões, de tal forma que na transição dos tendões supra e infraespinhal pode haver uma heterogeneidade, uma hipoecogenicidade, que é normal, tá? Por causa desse entrecruzamento das fibras do infraespinhal com o supraespinhal. Tá ok? Tá? Aqui da mesma forma, só revisão, mesmo aspecto, né? Tá? Transição infraespinhal. Olha só como fica meio heterogênea a transição do supra e infraespinhal, tá? Sempre também, só para quem está começando, eu sempre tirava foto dessa transição supra e infraespinhal para os relatórios, porque no começo é sempre bom fazer tudo. Avaliar o ligamento coracomial, a transição supra-infraespinhal, acho bem interessante para quem está começando, tá? Agora a avaliação posterior é o tendão infraespinhal e redondo menor, tá? O infraespinhal e o redondo menor são rotadores externos, tá? Da cabeça humeral, tá? E o tendão redondo menor, na verdade, a porção tendínea é bem menor, quase não tem o componente tendíneo, né? E o tendão infraespinhal, o tendão, a porção tendinosa também normalmente tem que aparecer dessa forma, fibrilar, ecogênico, com boa inserção junto à êntese na tuberosidade
maior da cabeça humeral. Tá? É interessante também, sempre que você avaliar essa região, eu sempre faço o quê? Eu uso a espinha da escápula como marco anatômico. Por quê? Porque eu vou sempre nessa direção com o transdutor, eu escaneio todo a espinha da escápula. Por quê? Além de ver as transições miotendíneas desses dois tendões, eu eventualmente me surpreendo com uma formação cística paralabral ou algum cisto sentinela, e que a gente vai falar mais a seguir, mais tarde, tá? Então, sempre na porção posterior, eu gosto muito, eu faço até hoje, 30 anos depois de trabalho, eu sempre uso a espinha escapular como marco de referência e eu escaneio nesse sentido, tá? Tanto para ver o trofismo, como para surpreender eventualmente alguma lesão do labrum com um cisto paralabral, que a gente vai falar a seguir, tá? E o que a gente pode ver também na porção posterior? Com o transdutor no corte transverso, a gente pode avaliar se há um derrame articular. Pode avaliar o recesso posterior. Como é que a gente avalia isso? A gente pode avaliar pedindo para ele fazer a rotação interna e externa, porque você vai ver o quê? A cabeça humeral se deslocando um pouquinho e eventualmente a gente pode surpreender com um líquido nessa região do recesso posterior, inferindo derrame articular, tá? Da mesma forma, a gente eventualmente, dependendo das condições físicas do paciente, se for magro, tudo, a gente pode ver também o labrum posterior também, entendeu? Se tem alguma lesão, tá? Tá vendo aqui, ó? O labrum, tá? Nessa região, tá? O labrum nessa região, tá? O labrum nessa região. É claro, é um paciente magro, tá? Tudo bem. Fica mais fácil. Mas como vocês geralmente estão começando, sempre esmerar no que é possível ver, tá? Vamos falar a respeito do pinçamento subacromial. Porque, na verdade, o tendão supraespinhal, quando nós fazemos a abdução até 90 graus, ou até mais do que 90 graus, o tendão supraespinhal vai passar por um arco que a gente chama arco coracoacromial. Aqui está o acrômio, tá? E aqui o tendão supraespinhal. Veja a posição de como ele está. Em repouso. E na manobra dinâmica, a gente mantém um transdutor para avaliar a excursão do tendão supraespinhal, tá? Então, como falamos agora há pouco, o tendão supraespinhal, no movimento de abdução, ele vai ter que passar dentro do arco coracoacromial, cujos limites são, obviamente, o acrômio, a posição anterior, o coracoide na posição anterior, o acrômio na posição posterior, né? E aqui o ligamento coracoacromial, tá? Que eu sempre falei
para, eventualmente, no início, sempre visibilizar. Olha o padrão fibrilar e, eventualmente, a gente pode ver que, eventualmente, pode estar espessado esse ligamento coracoacromial, se há impacto, se há um impacto subacromial, entendeu? Então, ver esse aspecto do ligamento coracoacromial é super importante, principalmente no início da carreira, tá? Então, o que a gente vê? Que ao fazer a manobra dinâmica, perceba que o tendão supraespinhal está tranquilo, o contorno está bem, ó. Percebeu? Aqui, ó. Quando você vai abduzindo, veja que deve haver algum conflito entre o continente e o conteúdo. E há uma desproporção. Quer por constitucional, quer por osteófito, quer por inclinação inferior do acrômio, tá? Que aí é melhor visto pela ressonância, é claro. Mas você pode ver que há uma impactação do contorno do supraespinhal na região subacromial. Percebeu? Que não é a mesma contorno suave. Há uma impactação, entendeu? E dependendo do grau dessa impactação, pode dar sintomas, tá? Se classifica, basicamente, em 4 níveis, mas, na verdade, o mais importante é se há uma evidência do impacto de partes moles, como a gente viu no slide anterior, ou se há evidência, inclusive, de uma certa migração, uma translação superior da cabeça humeral. Se houver uma translação superior da cabeça humeral durante esse movimento dinâmico, é o grau mais acentuado do impacto subacromial, tá? Tá? Vamos falar a respeito da síndrome, da famosa síndrome do impacto. Esta síndrome do impacto foi descrita já nos anos de 1934 por Koderman, que achava que era uma tendinite e estava relacionada a trauma. Aí foi modificado por Neer em 1972, que viu que não é só por trauma que pode ocorrer a síndrome do impacto. Ele viu a importância do arco coracoacromial no impacto. Posteriormente, Chang, em 2006, numa análise 3D, ele viu que o impacto ósseo pelo acrômio não é a causa primária do síndrome do impacto ou as lesões do mandito. Pode ser também, na verdade, são causas multifatoriais, tá? Degeneração intrínseca, microtrauma, trauma, hipovascularidade e também, obviamente, o impacto subacromial que a gente citou, tá? Então, percebam que houve uma evolução no entendimento dessa síndrome ao longo de quase 100 anos, né? Tá? Então, basicamente, o que a gente pode ver, de acordo com o impacto, vai ocorrer o quê? Tendinopatias, né? Que na classificação de Neer, isso é mais assim, mais de forma didática, porque atualmente a gente descreve os achados ultrassonográficos, não fica classificando em Neer 1, Neer 2, Neer 3, né? Mas antigamente se classificava, né? Atualmente a gente descreve se há um espessamento, hipoecogenicidade, hiperecogenicidade, fibrose, rotura, entendeu? Isso é mais importante do que ficar classificando em Neer 1, 2, 3, tá? Então, basicamente, o que corresponde ao Neer
2 é a nossa famosa tendinopatia do supraespinhal. No NIR 3 já há uma ruptura do manguito rotador, tá? Bom, basicamente, como todo estudo ultrassonográfico, as tendinopatias podem ser por degeneração intrínseca, traumático, mecânico, sobreuso, inflamatório, tá? Todas as possibilidades podem levar a tendinite, ite, inflamação, tá? Então sempre ver no plano longitudinal e transverso em todos os tendões. Isto é uma regra básica, tá? Agora, rotura parcial. A gente pode classificar em... Aliás, quando não é uma rotura parcial? Quando há uma extensão da região da bolsa até a região articular, se houver uma extensão do tendão que fica na região da bolsa para a região articular, a gente designa como lesão transfixante, tá? Se não for isso, é a rotura parcial, que pode estar na face articular, intrasubstancial ou na face bursal, tá? Aqui na face intrasubstancial, face articular e face bursal, tá? Um tipo de rotura parcial insercional, que a gente chama de Rembrandt tear, é muito importante você descrever. Por quê? Porque, na verdade, é uma rotura parcial junto à tensão miotendínea, miotendínea ou no começo do tendão, tá? E é na fase articular e parcial. Por quê? Porque lesão nessa região há uma perda, sem dúvida, da transmissão de força do músculo para o tendão e, consequentemente, ao osso, para poder fazer o movimento, certo? Então, é super importante descrever essa lesão particular do Rembrandt junto à inserção miotendínea ou no começo do tendão, tá? A gente vê aqui no exame de ressonância magnética e aqui o achado ultrassonográfico com hipoicogenicidade, tá? Então a gente vai ver as diversas formas de rotura parcial, tá? Sempre descrever se é na face bursal, intrasubstancial ou articular, tá? Sempre, tá? Ou se é na porção anterior, média e posterior do tendão, tá? Então você entende que na face bursal, intrasubstancial e articular é no plano crânio-caudal. Anterior, médio, posterior, na porção, no eixo antero-posterior, tá? Aqui de novo, rotura parcial, tá? Aqui já está quase na inserção, tá? Na tuberosidade no tubérculo maior da cabeça humeral, que aí a gente vai designar também como um tipo de lesão parcial que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, só revisando as parciais na bursa, intrasubstância e na face articular, tá? Como falamos naquela hora, rotura transfixante é toda aquela lesão que vem da face bursal até a face articular, tá? Nesse plano, tá? E na porção no eixo antero-posterior, você vai ter que falar se é na região anterior, média ou posterior, onde está essa rotura transfixante, tá? Então sempre localizar que tipo de rotura que é parcial ou transfixante, em que região que está, anterior, médio
posterior do tendão, né? Tá. Aqui, só para descrever aquelas lesões de footprint que são nas inserção junto à tuberosidade maior da cabeça humeral. Por que esse tipo de lesão deve ser descrita? Por quê? Porque é de prognóstico pior que daquele ring run tear ou alguma outra lesão parcial. Isso é óbvio, porque na inserção junto à tuberosidade maior da cabeça humeral é onde está junto à êntese, onde que é a ligação do tendão com o osso. Se há uma rotura nessa região, não vai haver perda de transmissão total da força do músculo para o osso naquela região. Por quê? Porque pode ter uma rotura parcial no footprint ou transfixante no footprint. E dependendo da extensão, pode ser de toda a extensão uma extensão parcial, tá? No eixo antero-posterior, tá? Então, sempre que você vir uma lesão junto à tuberosidade maior da cabeça humeral, descrever como lesão de footprint, tá? Podemos também ver rotura completa e maciça. Maciça, quando eu falo rotura transfixante e de toda a extensão, eu quero dizer que tem uma rotura transfixante da face bursal à face articular e de toda a extensão antero-posterior no caso do supraespinhal. Agora, quando for maciça, pode estar eventualmente envolvido o infraespinhal junto também, tá? Rotura transfixante extensa. Ó, rotura extensa, né? Sempre avaliar, indicar quanto de extensão tem, tá? E aqui pegando o infraespinhal, tá? Aqui no corte coronal e sempre medir quanto de retração que tem de tendíneo, tá? Sempre medir se é transfixante, quanto de extensão, tá? E quanto de retração. Repetindo, no caso de rotura transfixante de grande extensão, sempre avaliar a sua extensão e a retração, tá? E, obviamente, se for mais crônico, avaliar o trofismo da musculatura, tá? Aqui, só para vocês verem, aqui é um panorama, né? Rotura transfixante, né? Aqui você não vê mais tendão, ó. Tá vendo? Tá? Aqui, ó, como tá afilado. Aqui a gente vê um vão do tendão, tá? E aqui tem um sinal da cartilagem, fica exposto à cartilagem, tá? Tá vendo aqui? Tá? Um afilamento abrupto também é um indicador, tá? Bom, como sinais diretos de rotura transfixante, obviamente temos a ausência completa dos tendões, cabeça careca, descontinuidades focais com presença de líquido que a gente viu, né? A ausência focal no footprint, na inserção da tuberosidade maior da cabeça humeral, tá? Como sinais indiretos, afilamento focal com eneação do deltoide aqui, irregularidade cortical, um sinal indireto, o sinal da cartilagem, tá? Como a gente falou anteriormente, né? Um sinal indireto é líquido na bolsa e na bainha do tendão da cabeça longa do bíceps, e também, eventualmente, o cisto sentinela.
É um cisto que forma quando há uma rotura completa, e esse cisto se forma, se insinua para a transição miotendina do supraespinhal. É comum, mas é um sinal indireto. Tá? O próximo passo a seguir é a avaliação do trofismo muscular. Quando é que o músculo está atrofiado? Obviamente, redução volumétrica, tudo bem. Mas também pode ser que a gente tenha que ver o quê? A ecogenicidade dela. Por quê? Às vezes pode ser uma pessoa magra que não seja muito musculosa, pode ter uma redução, um músculo mais menor, tá? Mas não necessariamente esteja com lipossubstituição. Lipossubstituição ou atrofia, ou de redução do trofismo, se caracteriza por hiperecogenicidade. Tá legal? Tá? Hiperecogenicidade e redução volumétrica. Tá? Então, relembrando, eu sempre escaneio usando o marco de referência, a espinha da escápula, e eu vou no corte transverso pegando o supra e o infraespinhal, sempre cortando, escaneando ele para avaliar o trofismo, tá? Aqui a gente falou atrofia e substituição gordurosa, né? Outro assunto importante é a tendinite calcárea. Tendinite calcárea se caracteriza por quê? Deposição de cristais de hidroxiapatita, geralmente mais em mulher, de 30 a 50 anos, e tem fases bem distintas. Na fase de formação, tá, ocorre uma metaplasia fibrocartilaginosa. Não há ainda calcificação, mas os tenócitos, por algum motivo, no caso geralmente uma baixa pressão de oxigênio intratendíneo, que é uma das hipóteses, podem levar à metaplasia, uma baixa oxigenação, né? E aí o que acontece? Pode evoluir eventualmente com a calcificação. Havendo uma metaplasia fibrocartilaginosa, vai haver como consequência a calcificação, tá? A pessoa pode eventualmente ter uma dor, mas não é aquela dor terrível como a reabsorção que a gente vai ver, tá? Pode haver uma fase tranquila, tá? De repouso, sem grandes alterações, pode ter tendinite calcárea, mas a pessoa está assintomática, tá? Mas quando a pessoa chega para você e vem, doutor, eu estou com uma dor terrível, você vê aquela calcificação exuberante, tá? Você já pode colocar o Doppler. Se tiver vascularização, então é sinal de atividade inflamatória. O que está acontecendo nessa fase? Nessa fase está havendo a ativação de macrófagos no local que promove a reabsorção da calcificação. E isso elicita o quê? Um processo inflamatório. Há uma fragmentação da calcificação, né? Pode evoluir para uma calcificação em pasta, sem evolução, sem sombra acústica, e também evoluir para uma migração, tanto para a migração bursal, tá? Quanto para migração intraóssea, que aí é mais dolorosa, porque pode ocasionar uma osteite, tá? Então, se perguntarem para você, em alguma prova, que fase que é pior, que é a fase mais dolorosa numa tendinite calcárea, é na fase de reabsorção, porque há atuação dos macrófagos, liberação de prostaglandinas, todo esse processo inflamatório, na fase de reabsorção, tá? Além disso, tem outros autores que acreditam que
depósito de hidroxiapatita pode ser uma causa multifatorial, que além dela pode ser diabetes, alterações de colesterol, tudo, né? E eles também classificam também numa fase pós-calcificada, que pode haver uma fibrose e que tenha uma menor algia, entendeu? Então, na verdade, muita atenção, porque às vezes você pode ver no ultrassom calcificações com e sem sombra acústica, porque não chegou ao nível de cálcio depositado para dar a sombra, entendeu? Tá? E pode ter aquelas microcalcificações, que pode ser aquelas calcificações em pastas, tá? E sempre que possível, colocar o Doppler colorido, para ver se há algum grau de atividade inflamatória, tá? Só de forma ilustrativa, aqui, ó, aqui é o calcificação, né? Que pode estar insinuando para a região bursal, subbursal. Aqui uma fase bursal mesmo, né? Tá, é claro que é bem exagerado para ilustrar, né? Mas eu já vi várias vezes, não infrequente, calcificações boiando na bursa subracomial do ortodeia. É super, aliás, não é infrequente, tá? Eu já vi também erosões ósseas na tuberosidade maior da cabeça humeral, e com uma pessoa com muita dor e com tendinite calcárea. E como o ultrassom a gente não tem acesso à porção intraóssea, sempre tem que destacar essas irregularidades na superfície óssea. Por quê? Porque pode estar havendo uma mediação intraóssea, tá? Aqui é descrito a extensão intraarticular. Isso pode ocorrer, mas em 30 e poucos anos de atividade eu nunca vi esse caso, tá? Mas pode ocorrer, tá? Então, só para ilustrativo, olha as calcificações em várias formas, faz aqui com um padrão já microcalcificado, tudo, né? Tal, né? Tal. Vamos falar a respeito das bolsas. Bolsas subacomiais, subcoracoide, né? A bolsa subescapular, tá? São as principais. As bolsas são o quê? São estruturas sinoviais que justamente servem para o quê? Para reduzir o atrito entre tendão, tá? E a musculatura, tá? No caso, o deltoide, tá? Para evitar o atrito. Mas, no entanto, quando há um processo inflamatório, há uma distensão e formação de líquido nessa região das bolsas, tá? As bolsas não são estruturas virtuais, são realmente circundados revestido por sinóvia. Tanto que quando você vai fazer alguma alteração, um shaving, uma limpeza do mandíbulo rotador, às vezes eles falam que fazem uma bursectomia, tá? E é isso, porque eles tiram uma estrutura anatômica real, bursectomia, tal. Então, só para vocês verem, ilustrar, obviamente a bursite pode ser desde líquida, anecóica, até ecogênica, dependendo da sua espessura, do grau de ecogenicidade, tá? Nessa região, ó, supraespinhal, a bolsa, né? Conteúdo levemente espesso, tá? Você vai falar que eu estou sendo muito repetitivo, né? Mas eu vou falar pela terceira vez. Além do pitfall de anisotropia, quais são as outros pitfalls que podem ocorrer? Perceba bem, mais uma vez, sempre que você for avaliar a inserção, você tem que sempre adaptar o transdutor de tal forma que seja ortogonal ao plano de estudo que você quer avaliar, entendeu? Sempre ao plano ortogonal, tá? Sempre ao plano ortogonal, tá?
além do pitfall de anisotropia, tem o pitfall da fibrocartilagem, junto à êntese, tá? Geralmente fica hipo, não confundir com lesão. Se for junto à tuberosidade maior, é normal ter essa faixa hipoicogênica super normal. Na transição miotendínea, tá? Por quê? Porque pode haver um entrecruzamento de tendão e músculo, então pode ser que esteja uma hipoicogenicidade, é normal, tá? E como a gente já citou, na interface supra e infraespinhal, porque há um entrecruzamento entre os tendões na região posterior do supra e superior do infra, dessa entrecruzamento das fibras. Então pode haver uma certa hipoecogenicidade, é normal, tá? Então sempre ficar atento, tá? Bom, vamos falar a respeito agora sobre osteoartrite. Osteoartrite é a causa mais frequente de dor acromioclavicular. A dor está relacionada em mais de 70% relacionada à hipertrofia capsular. O que a gente pode ver? Osteofitos marginais, edemas, cistos subcondrais, tá? Derrame articular, espessamento capsulo-ligamentar e também o famoso sinal de Geiser, que a gente vai ver a seguir daqui a pouco. Tá? O que constituiria o sinal do Geiser? Sinal do Geiser seria a insinuação de líquido pela articulação acromioclavicular e formação de um cisto na região superior à articulação acromioclavicular. Tá? E o que acontece? Geralmente há uma ruptura importante do manguito rotador. Há todo um processo inflamatório do derrame articular, da bolsa subaracromial subductodea, que já está comunicando com a articulação acromioclavicular e se insinua pela articulação acromioclavicular de tal forma que forma uma formação cística. Então, na verdade, o sinal do Geiser, na verdade, é um sinal indireto de que há uma rotura, um comprometimento do manguito rotador, tá? Ou alguma síndrome do impacto, uma síndrome de impacto subacromial, todos esses fatores, e obviamente osteoartrite também ajuda, né? Porque para ter um pertuito nessa região tem que ter uma falha nas estruturas ligamentares, tá? Uma coisa muito importante para se diferenciar é quando que é uma artrite ou uma artrose. Quando é que você vai falar artrose acromioclavicular ou artrite acromioclavicular? A artrose, obviamente, é alterações degenerativas, osteofito, cistos subcondrais, tudo da idade, tudo do envelhecimento e tal. E a artrite, ite, inflamação, tá? Pode ser por processo reumatológico, pode ser por alguma outra coisa. Aí, nesse caso, como vamos diferenciar? Se você conseguir ver que há uma erosão óssea, ajuda a falar em artrite. E uma distensão líquida, um espessamento, uma sinovite, ajuda. Mas se você conseguir ver a erosão óssea e todo esse comemorativo de derrame articular e espessamento capsulonovial, pode falar mais a favor de ser inflamatória do que degenerativa, tá? Uma coisa muito, mas muito importante é que, assim, ao avaliar a articulação acromioclavicular, sempre perceber como é que está o ligamento
acrômio clavicular superior, que, como falamos, é o mais importante para a estabilidade. Então, se você vir que o ligamento acrômio clavicular superior está espessado, fique esperto, porque eventualmente pode ser secundário a uma luxação acromioclavicular pregressa do tipo 2, LAC tipo 2, lesão acromioclavicular tipo 2, de Rockwood, tá? E não fique somente no espessamento do ligamento acromioclavicular superior, ligamento cápsula ligamentar. Faça essa manobra dinâmica. Coloque aqui onde está o problema, que está esse achado, tá? Nesse ombro. Peça para o paciente colocar a mão sobre o outro ombro o ombro oposto, tá? Por quê? Porque você vai ver, eventualmente você pode se surpreender com uma instabilidade, um infradesnivelamento do acrômio em relação à clavícula. Isto significa o quê? Que há uma instabilidade e isso ser a causa da dor, tá? Perceba que no estudo em repouso, aparentemente há uma congruência acromioclavicular, mas quando você faz a manobra dinâmica, você vê esse infradesnivelamento. E isso faz um enorme diferencial no seu laudo, tá? Você descobrir a causa da dor e descobrir que o paciente tem uma instabilidade acromioclavicular. Isto faz toda a diferença, tá? No caso de LAT3, que já vai haver um nível, desnivelamento importante entre o acrômio e a clavícula, tá? Mas isso não é, isso é só um achado, não é o arroz com feijão do dia a dia, tá? A gente pede para fazer ressonância ou mesmo raio-x que é melhor, tá? Bom, mas estamos quase acabando a aula. Nossa, estou sabendo de tudo, vou diagnosticar tudo. Mas, infelizmente, o ultrassom tem certas limitações. Por exemplo, lembro muito, uma vez quando estava no começo da carreira, o paciente veio com dor, tendinite, né? Dor no ombro, obviamente, tendinite e tal. Fui ver o mandito rotador, normal. Eu falei, não é possível, ou estou comendo bola, tal. Mas aí o assistente viu, estava normal, mas estava com dor, paciência. Aí esse paciente em questão foi fazer uma ressonância. Tinha, na verdade, uma sobrecarga mecânica na articulação acromioclavicular que o ultrassom não vai ver, tá? Ultrassom normal? O ultrassom está normal, mas tem uma dor, tá? E outro caso interessante que eu já peguei no ultrassom é que eu vi que a articulação acromioclavicular estava afastada um do outro, mais do que 5 milímetros, estava uns 7 milímetros. Isso é normal. Será que tem uma luxação, uma subluxação? O que aconteceu, tal? Mas na verdade era uma osteólise distal da clavícula, porque ele era halterofilista, tá? Eu fui saber depois, tá? Então só como curiosidades, né? Bom, o ultrassom não é o principal método para ver instabilidade lenumeral, mas eventualmente você pode se surpreender com uma irregularidade na região posterior superior, Hill-Sachs, tá? Um infradesnivelamento, tá? Você pode ver eventualmente uma alteração labral, tá? Mas aí você pode me perguntar, por que você está colocando instabilidade lenumeral se o ultrassom não é o método de escolha? É que você sabendo dessa história de instabilidade lenumeral, eventualmente você avaliando o lábio anterior, ou anterior inferior, ou superior, tal, você pode
descobrir uma formação cística paralabral. E por que eu estou falando isso? Por quê? Porque o nervo supraescapular, que nasce do tronco superior do plexo braquial, ele passa na fossa supraglenoide, tá? E essa formação cística paralabral é comumente de lesão labral, tá? E o que pode acontecer? Daí eu ter falado para você que eu escaneio a região posterior de tal forma a poder ver se há alguma formação cística na região da fossa espinoglenoidal. Por quê? Porque o cisto na fossa espinoglenoidal, na região espinoglenoidal, pode levar à compressão do nervo supraescapular, que pode dar uma denervação do suprainfraespinhal, de tal forma que pode ter o quê? Hipertrofia, lipossubstância adiposa desses músculos, tá? E o que a gente vai achar? Hiperecogenicidade do supra e infraespinhal. Se você não vir rotura do manguito, mas você vir uma hiperecogenicidade e atrofia do supra e infraespinhal, tá? Suspeita de poder estar relacionado a uma compressão, denervação do nervo supraescapular, tá? Aqui aqui é como a gente avalia a fossa espinoglenoide, tá? Que a gente vai mostrar na aula prática que o cisto paralabral, né? Que se insinua para a região da fossa paraglenoide, tá? Aqui, ó. Achado ultrassonográfico, tal. Outro achado que eventualmente você pode notar, sempre ficar esperto. Se você vir que o deltoide e o redondo menor está atrófico, lipossubstituído, pense na síndrome do espaço quadrilateral, onde passa o nervo axilar, que pode estar havendo uma compressão, uma denervação, tá? O espaço quadrilateral é delimitado por quê? Pelos redondos menor, maior, tríceps, tá? E a borda medial do húmero, tá vendo? Tá? É difícil de ver, a gente vê porque é meio virtual, mas se você vir essa atrofia do deltoide e redondo menor, pense na possibilidade de denervação do axilar, tá? E para finalizar, a gente vai falar sobre capsulite adesiva, tá? Capsulite adesiva, todo mundo sabe que é um processo inflamatório que tem uma restrição, dor e uma restrição com perda da mobilidade, tanto passiva quanto ativa, né? Tal. Na verdade, o diagnóstico sempre foi mais pela ressonância magnética, porque foi descrito que há um espessamento do ligamento coraco-humeral, obliteração do manguito do intervalo rotador, tal. E, na verdade, o ultrassom nunca foi o primeiro método de escolha, tal. Olha só aqui. O intervalo rotador, olha como está obliterado na capsulite adesiva. Isso é um achado raríssimo. Na verdade, foi sorte minha ter encontrado esse caso, né? Tal. Veja o normal, tá? Uma obliteração no intervalo rotador. Tal. Mas Senic, Dr. Renato Senic e colaboradores, um trabalho fantástico, eles avaliaram pacientes, mais de 60 pacientes, com um grupo controle, tudo, né? No artigo dele, eles viram que, ao avaliar o recesso axilar, a prédia axilar anterior, junto à diáfise e cabeça humeral, nessa posição, tá? Se você vir que há um espessamento maior do que 2 milímetros, é quase acima de 90%
diagnóstico conclusivo de capsulite adesiva, tá? No caso, você medindo essa estrutura que constitui por sinóvia, ligamento glenomeral e cápsula articular, tá? No plano do peitoral menor, córaco braquial e redondo maior, veja bem, você medindo nessa região, se houver uma espessura maior do que 2 milímetros, você tem que descrever, é claro, o paciente tem que ter clínica todos comemorativos. Você pode falar que ele pode ter a capsulite adesiva, ok? Tá? E para finalizar, só uns achados que sempre que a gente puder avaliar a cartilagem da cabeça humeral, se eventualmente a gente vir focos cálcicos, estamos diante de condrocalcinose, tá? Casos. São casos do Colégio Brasileiro, da prova do Colégio Brasileiro de Radiologia. Entre os tendões a seguir, qual é o responsável pela rotação interna do músculo? Subescapular? Supraespinhoso? Redondo menor? Infraespinhoso? Tendão da cabeça longa do bíceps? Qual dos tendões que não faz parte do mandito rotador? O tendão da cabeça longa do bíceps, certo? Rotação externa, você logicamente vai falar nos músculos posteriores, que são infraespinhal e redondo menor. O supraespinhoso, a principal ação é a abdução inicial, até 30 graus. Tem um componente bem menor de rotação interna, mas sempre desconsiderar a rotação interna do supraespinhal, porque a principal ação é supraespinhal. Então, no caso, é subescapular, porque está anterior e ele é o movimento, tá? Que faz a rotação interna. A inserção da cabeça curta do bíceps do braço é no tubérculo da adenoide? Não. É a cabeça longa do bíceps. É o tubérculo maior do húmero? Não. Por quê? É o tendão infra-redondo menor. Tubérculo menor é o subescapular. Então, sobrou o processo coracoide, tá? Cabeça curta do bíceps. Recesso axilar, nem vou comentar. Qual é a melhor técnica para exame do tendão supraespinhoso na ultrassonografia? Lembre-se, reveja a aula quando puder. A exposição do tendão supraespinhal ocorre na extensão e rotação interna do braço, tá? Extensão e rotação interna do braço, tá? Por quê? Porque você perceba que na posição neutra, fica nessa posição, na rotação interna, expõe o supraespinhal, tá? O mandito rotador é o grupo de músculos e tendões que se insere no húmero. É formado por 4 músculos do ombro. Quais sejam? Vocês lembram? Supraespinhal, infraespinhal, subescapular, redondo menor, não redondo maior. E não o cabo longo do bíceps, tá? Então a alternativa certa seria cabo longo do bíceps, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Tá? Essas imagens vocês já devem sacar logo de cara. É uma tendinite calcária. Só para vocês se lembrarem, vocês estão vendo as calcificações, o componente migratório para o osso, dando uma osteite, tá? Aqui até uma tendência à migração para a bucha subborsal, né? Paciente com importante dor aguda, a movimentação há 3 semanas, né? Tal. Aqui, como a gente já comentou anteriormente, tá? Sempre colocar o Doppler, tá? E a fase de maior dor, fase de reabsorção, que
pode haver migração e expulsão para estruturas adjacentes, tá bom? Mas em mulher, 30 e 50 anos, tá? Aqui, ilustrando os focos cálcicos, a migração intraóssea e tal, tá? Migração intraóssea, tal. E aqui, o que a gente viu, a gente já viu esse slide, o que a gente está vendo é uma subluxação do tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Isso na manobra dinâmica, que a gente pode ver de rotação interna e externa do antebraço, né? Paciente com dor associada e limitação da abdução do ombro há alguns meses, né? Então, sempre fazer alteração dinâmica. Qual é a estrutura apontada pelas setas? Essa é tranquilo, né? Qual seria? Supraespinhal, rotura completa, supraespinhal, rotura parcial, subescapular, rotura completa, bursa subacromial bursite, tendão da cabeça longa do bíceps, tenossinovite. No caso é bursite, tá? Porque o tendão tá legal. Tá? Mesma coisa. Aqui fala também para ver aquelas bursites inflamatórias, artrite reumatoide, tuberculose e tal, né? Bom, e para finalizar, aqui a gente vê a articulação acromioclavicular e uma formação cística enorme com septos. Está relacionado ao quê? O que é essa alteração? Aquele geyser, né? Esse cisto na região superior à articulação acromioclavicular está relacionado ao quê? Que a gente comentou? A impacto subacromial e rotura do mandíbulo rotador, tá? Sinal do geyser.